Olá pessoal, tudo bem? Esse é o nosso 40 dias de amor, o nosso devocional de hoje, o 35º dia. Estamos chegando ao final, né, pessoal? Né? Tudo que é bom, uma hora acaba, né? E esses momentos que nós temos passado juntos tem sido uma bênção, não tem sido? E hoje a gente vai falar sobre a porção diária da humildade, de modo que Filipenses capítulo 4, o apóstolo Paulo, perdão, Filipenses capítulo 2, o apóstolo Paulo fala lá, né, sobre o esvaziamento de Jesus. Na verdade, aquele texto na igreja, durante o período da igreja primitiva, ele ficou conhecido como cântico kenostaticus. A palavra grega ali, kenosis, significa esvaziamento, é a ideia de que o Senhor Jesus disse, que ele se esvaziou a si mesmo, tomando forma de homem, indo até a cruz, é a ideia do esvaziamento, né? Da ideia de negar-se, de abrir mão. Então, esse texto é um texto que, quando Paulo fala lá, né, no verso, não me falha a memória, 5, ele diz que a gente deve ter a mesma atitude, o mesmo sentimento. E às vezes a gente acha que isso é muito bonitinho, né, legalzinho, e às vezes a gente quer pendurar isso com botar numa moldura e pendurar como se fosse um quadro, para admirar, para pensar, porque é legalzinho e tal. Mas isso na verdade é um modelo, a gente precisa seguir isso, né? A ser humilde, essa opção diária de ser humilde, passa em a gente entender que diariamente nós precisamos escolher ser humilde, né? E não esperar sentir, não esperar querer, mas é agir com humildade. E agir com humildade, a gente precisa primeiro reconhecer que nós somos orgulhosos, que nós gostamos de cuidar de nós mesmos, né? E inverter isso, se humilhando debaixo da potente mão de Deus, como diz o apóstolo Pedro, para que ao seu tempo Deus nos exalte, entendendo que a gente precisa depender de Deus, né? E quando a gente entende isso, isso é um verdadeiro sentido de humildade, entendendo quem nós de fato verdadeiramente somos diante de Deus, né? Que nós precisamos de Deus. Sem Deus nós não somos nada, não podemos nada. E quando a gente entende isso, a gente entra num processo de esvaziamento, de começar a deixar de lado aquilo que o Paulo fala que são duas coisas extremamente maléficas para qualquer relação: a ambição egoísta e a vaidade. A gente começa a deixar de lado o nosso egoísmo, nossa vaidade, nosso egocentrismo, nosso pensamento somente em nós, e a gente começa a olhar para o outro, a enxergar o Senhor como o supremo dono de todas as coisas, que a gente precisa depender dele. E ser humilde é entender isso, e viver isso, e experimentar isso, né? E o Paulo, ele fala que isso é uma questão muito mais de atitude do que de sentimento, né? É de ação. Quando a gente entende isso, a gente entende que verdadeiramente, irmãos, a gente está começando a entrar num processo, e a gente não pode se sentir humilde, porque até quando nós nos sentimos humilde, isso de alguma forma é vaidade. Eu já contei para os irmãos, acho que uma vez, sobre quando uma vez Francisco de Assis estava andando, né? E ele viu um morador de rua que estava desabrigado e estava frio. E aí é, ele parou, né? E observou ele, tirou sua capa e deu a capa para ele. E quando ele deu a capa para ele, né? Ele seguiu com seus discípulos, e quando chegou mais à frente, diz lá o escrito, né, o conto, que ele se ajoelhou e começou a chorar e ninguém entendeu nada. E seus discípulos perguntaram a ele: mas que foi, mestre? Ele disse: eu me senti bom. Então, a ideia é que quando a gente se sente bom, quando a gente se sente humilde, isso é um orgulho. E a gente deve combater isso, né? Entender que o maior é aquele que serve, é aquele que se lança, que se dedica, que age de forma altruísta. Então, quando a gente entende isso, a gente está começando a entender o que o Senhor quis dizer, inspirando o apóstolo Paulo, quando ele escreveu
O ponto para refletir de hoje é: não tente ser humilde, haja com humildade. Versículo para memorizar: posso todas as coisas naquele que me fortalece, Filipenses 14:13. Pergunta a considerar: há algum ponto repulsivo de orgulho em minha vida que eu tenho ignorado? Amanhã, a grande pergunta. Que Deus te abençoe, que você possa refletir nisso e que as suas ações, as minhas ações, as nossas ações reflitam a glória de Deus e que, de fato, nós nos espelhemos no nosso Senhor e sejamos humildes, sejamos mansos de coração como Ele é. Deus abençoe os irmãos, uma boa noite e até amanhã, se Deus assim permitir.